Fala, abençoado povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre política. Hoje temos informações importantíssimas para compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo relevante e mantém você sempre atualizado. Vamos às notícias. Como foi noticiado nos Estados Unidos, Fox News escreveu sobre o Supremo Tribunal Federal negou na quinta-feira um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para restituir temporariamente seu passaporte para que ele pudesse comparecer à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na próxima semana. O juiz Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro frequentemente chama de seu inimigo pessoal, disse na decisão que Bolsonaro atualmente não ocupa nenhum cargo que lhe permita representar o Brasil no evento e que o ex-presidente não provou adequadamente ao tribunal que havia sido convidado. Bolsonaro respondeu ao veredito de quinta-feira no X, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política contra ele, comparando sua situação a processos judiciais nos Estados Unidos contra Trump. Ele diz que Trump superou o ativismo judicial. Eu também vou superá-lo. O ex-presidente brasileiro havia solicitado permissão para deixar o país de 17 a 22 de janeiro para comparecer à cerimônia de posse em 20 de janeiro e a um baile de posse hispânico. Bolsonaro, um admirador declarado de Trump, disse em seus canais de mídia social em 8 de janeiro que estava muito feliz com este convite. Já Moraes disse que pediu para seus advogados evidências do seu convite no sábado e eles encaminharam uma carta-convite assinada pelos representantes do comitê de posse, Steve Witkoff e Kelly Loeffler. Assim, Moraes argumentou que Bolsonaro não provou adequadamente que foi convidado para a posse. Na decisão de Moraes, seguiu a recomendação do procurador Paulo Gonet, que disse na quarta-feira que o interesse privado de Bolsonaro não supera o interesse público em proibi-lo de viajar para o exterior. Moraes também argumentou que Bolsonaro continua sendo um risco de fuga e acrescentou que o ex-presidente defendeu que seus apoiadores, que enfrentaram problemas legais em casos envolvendo sua lealdade política, devem deixar o país e buscar asilo. Centenas de apoiadores de Bolsonaro, envolvidos no tumulto de 8 de janeiro na capital de Brasília, deixaram o Brasil para evitar processos. A Polícia Federal apreendeu o passaporte de Bolsonaro em fevereiro de 24, durante uma operação relacionada à investigação sobre se ele e seus principais assessores conspiraram para ignorar os resultados das eleições de 2022 e organizar uma revolta para manter o derrotado líder de direita no poder. A seguir, um trecho do comentário de Alexandre Garcia, nosso mestre no jornalismo, Alexandre Garcia, a qual sugiro também assistir o vídeo completo dele. E, por fim, Moraes negou o passaporte, entregar o passaporte de Bolsonaro, para ele ir à posse do mais importante chefe de Estado do planeta, que convidou Bolsonaro, seu amigo, ex-presidente do Brasil, ex-chefe de Estado do Brasil, com quem ele tem afinidades, alegando que, segundo a agência oficial, que o comportamento de Bolsonaro indica a possibilidade de tentativa, vejam só, a possibilidade de tentativa de fuga. E aí quem vai é a Michelle. Michelle vai lá. Não vai a Janja, Lula não foi convidado. Aí está lá a Michelle, certamente brilhando na Casa Branca. A seguir, vamos ver o vídeo da Auriverde, a qual o coronel Gerson comenta sobre o visto negado de Jair Bolsonaro para assistir à posse de Trump.
Coronel João Vitor Teófilo tem aqui algumas informações ainda referentes à repercussão da negativa da ida do presidente Bolsonaro para a posse de Donald Trump. João, querido, quais são as informações para ouvirmos o comentário do Coronel Gerson Gomes? Coronel, bom dia. Como sempre, uma honra poder falar com o senhor aqui na Auriverde Brasil. Olha, eu separei em uma pesquisa rápida aqui no X algumas informações da imprensa internacional a respeito dessa negativa do ministro Alexandre de Moraes em liberar o passaporte de Bolsonaro para que ele possa comparecer à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu começo com o New York Post, que escreveu o seguinte: a Corte Brasileira nega o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para viajar até a posse do presidente Trump. Mesma manchete utilizada pelo The Washington Times, está aí na tela para a nossa audiência acompanhar. Uma outra agência muito grande dos Estados Unidos, essa aí que está na tela é o Wall Street Journal. A gente trouxe até ontem, né, Vitória, a repercussão disso aí, fizemos um recorte aqui na Auriverde Brasil. O próximo portal que trouxe essa informação também, essa repercussão, foi a The Associated Press, que é uma das maiores agências de jornalismo no mundo, dizendo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal negou um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele tenha o seu passaporte temporariamente, para que ele possa viajar para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí são publicações que atingem números grandes ali de audiência. O próximo post, Edson, por favor, aí alguns portais do Twitter também, dizendo: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anuncia que não permitirá que o presidente Bolsonaro viaje aos Estados Unidos para comparecer à posse de Trump a convite do presidente eleito. De Moraes detém o passaporte de Bolsonaro, pois o investiga por conspiração golpista. Muitas visualizações nessas postagens. E aí eu finalizo com a Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara dos Estados Unidos. Nós já até trouxemos aqui na Auriverde Brasil nesta sexta-feira, mas diz o seguinte, uma postagem mencionando ali o post da The Associated Press: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Trump. Essa é só uma parte, viu, Vitória, dessa imensa repercussão que eu acompanhei aqui nas redes sociais. Coronel, diante de tudo, dessa repercussão, né, tudo que o João acabou de trazer para nós, 2 pontos. Primeiro que a mesma situação aconteceu quando do convite, né? Inicialmente, lá quando foi convidado, o presidente Bolsonaro também viu uma repercussão bastante grande, né, dentro da imprensa norte-americana. Entretanto, vejo uma reverberação ainda maior diante da negativa. O senhor já consegue estabelecer o que pode acontecer, retaliação, né, questionamentos que virão a partir da próxima segunda-feira, Coronel? Eu creio que sim, até porque eu posso dizer que foi o segundo grande tiro no pé que nós vimos essa semana. A questão do vídeo que foi feito em relação ao Pix, né, que o Nicolas fez, mostrou o que pode acontecer via rede social de uma reação da população quando ela recebe a informação adequada. Embora o governo está fazendo um grande esforço de rotular, de estigmatizar aquele vídeo como desinformação, na verdade, até mesmo os veículos de esquerda e alguns analistas de esquerda reconhecem que hoje em dia você tem muita dificuldade de sustentar narrativas nas redes sociais, haja vista a possibilidade que o X trouxe de você apresentar o contraponto. Nós aderimos, ou podemos dizer, acrescentamos a partir de hoje. E veja que essa data hoje é uma data importante, Pitólio, porque aqui nos Estados Unidos os veículos de imprensa estão dizendo que hoje, oficialmente, a Meta ela mudou no mundo todo os seus algoritmos de modo a não realizarem mais aquela moderação ou modulação. Inclusive, nós sabemos que no Brasil houve até pedido de explicação, mas o próprio grupo de grandes empresários do segmento das redes sociais, as Big Techs, estarão na posse do Trump em local de destaque. Então você veja que não é mais só o Elon Musk, que é um exótico que resolve comprar o X e fazer uma verdadeira revolução contra toda uma estratégia que a esquerda mundial e vários grupos, inclusive metacapitalistas, fizeram de controlar a opinião pública e a opinião publicada por intermédio de algoritmos nas redes sociais.
O Paulo, inclusive, durante esse mini curso que ele preparou e que teve a oportunidade de explicar para os parlamentares brasileiros que o que ocorre com Alexandre de Moraes, o que acontece no Brasil, não é algo autóctone, não é algo que foi gestado no nosso ambiente tupiniquim. Pelo contrário, há todo um trabalho feito internacionalmente e tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos nesse assunto, particularmente da busca da censura, do controle das redes sociais, ou como se chama de maneira eufemística, né, uma regulação das redes sociais, isso, na verdade, Pittoli, é a reprodução de algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na Europa, e que chegou ao Brasil já num pacote bem embrulhado, bem arrumado. E isso que nós estamos vendo hoje é o retorno. Então você veja que eu chamo de segundo tiro no pé, porque, como você disse, a reverberação, não só nas redes sociais, mas agora no mainstream jornalístico mundial, da não vinda do Bolsonaro aqui para os Estados Unidos é muito maior do que se ele tivesse vindo. Porque se ele tivesse atendido o convite, simplesmente ter aparecido aqui, claro, teria muita repercussão no Brasil, lógico, dentro da disputa política do Brasil, com certeza. No entanto, no âmbito internacional, não faria muita, porque haverá a presença de vários chefes de Estado, que inclusive não é comum, viu, Pittoli, você convidar chefes de Estado para as posses aqui nos Estados Unidos, por uma questão até de segurança, dificulta muito para o serviço secreto, para o serviço de segurança, você ter chefes de Estado aqui numa data como essa, uma data complexa de fazer a segurança em Washington. Então, haverá, sim, o próprio presidente da Argentina, o presidente do Equador, o Noboa também estará aqui, a Meloni, primeira-ministra da Itália, estará aqui. Existem alguns chefes de Estado que o Trump fez questão de furar o protocolo para chamar o ex-presidente Bolsonaro. Mas também haverá uma série de grandes autoridades aqui. Então, ele seria mais um dentro daquele grupo de convidados. Agora não. Pittoli, a não vinda do Bolsonaro reverberou para o mundo que o Brasil vive um estado de exceção. Agora vamos ao comentário de Gustavo Gayer, falando sobre as novas notícias que vêm do exterior sobre Moraes. Existe uma expressão em inglês que é mark my words. Basicamente quer dizer grave as minhas palavras, no sentido de escuta o que eu estou te falando, isso vai acontecer. Pois então eu digo, mark my words. A decisão de Alexandre de Moraes vai custar muito, muito caro para ele. Ele acabou de cometer o maior erro da sua vida. Inebriado nessa bolha intransponível que ele vive aqui no Brasil, completamente desconectado com o mundo real, ele toma decisões achando que nunca será atingido, que a justiça, nunca chegará até ele. Só que agora ele mexeu num vespeiro que ele não tem a menor noção das consequências do que estão para acontecer. Isso aí eu posso garantir para vocês. Não é só Donald Trump que tem um alvo agora em cima do Moraes, e nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo nesse momento. Mas o Congresso americano também. Como eu havia dito, Moraes tinha duas decisões, duas opções. Ou liberava o Bolsonaro para ir, mas ficaria parecendo como se fosse fraco ou tivesse arregado, que para o ego e para a vaidade dele seria simplesmente impensável, ou negava a ida do Bolsonaro à posse do Donald Trump, posaria de fortão no Brasil, mas jogaria o Brasil na lama numa crise diplomática como a gente nunca viu antes, sem falar que com o país mais poderoso do mundo, tendo ele agora como alvo para poder também fazer com que a justiça seja feita. Então vocês podem ter certeza, o que virá por aí, ele não tem nem noção de compreender. O problema é que ele está tão preso naquela bolha de puxa-sacos, jornalistas de esquerda, ele acha que ele é amado, que o que ele está fazendo é bem para a democracia. Ele vai pagar caro pelo que ele está fazendo. Ele vai pagar muito caro. Muitos falam que eu já deveria ter parado de falar sobre ele, mas você pode ser preso. Olha, na minha opinião, nós já estamos presos num país ditatorial. E eu entreguei minha vida para Deus, sinceramente. Se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ter minha vida destruída, a Polícia Federal invadir minha casa mais algumas vezes, eu entreguei minha vida para Deus, eu entreguei minha vida para essa causa e para o que eu acredito. Eu não vou arregar, eu não vou deixar de falar. Agora, o Moraes, sim, ele vai sofrer grandes consequências. Vocês se lembram dessa pessoa aqui, ó? Maria Elvira Salazar, deputada federal da Flórida,
foi através do Adam Smith, né? Chris Smith, a gente conseguiu fazer uma audiência pública nos Estados Unidos. Com muito custo, depois de muitos meses viajando para lá, nós, da Delegação de Deputados Federais do Brasil, conseguimos fazer uma audiência pública. E ela compareceu na audiência pública e, para se preparar para essa audiência pública, ela estudou o que é que a gente estava apresentando. E a gente estava falando sobre a ditadura e a perseguição à liberdade de expressão que estava sendo destruída no Brasil por Alexandre de Moraes. Ela estudou o caso, chegou lá e soltou essa frase que ficou icônica e todo mundo se lembra disso aqui, ó. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Eu estava aí nesse momento das palmas. As palmas foi a alegria de que alguém finalmente entendeu a situação do Brasil. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Bom, depois que o Trump foi eleito, ela teve essa fala aqui, ó. Presta atenção. In town. And Alejandro de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech. Pois bem, você se lembra desse momento? Aqui ela chama o Alexandre de Moraes de operador da ditadura no Brasil. Nesse momento aqui, ela chama Alexandre de Moraes de operador da ditadura do Brasil. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Está preparado? Opositora a Moraes chefiará Comitê Internacional na Câmara dos Estados Unidos. Moraes foi alvo de Maria Elvira Salazar, deputada que presidirá o Subcomitê de Assuntos Ocidentais na Câmara dos Estados Unidos durante o governo Trump. Então, ela vai ser chefe de um comitê que faz parte do Comitê Internacional da Câmara e Assuntos Ocidentais. Nós estamos no Ocidente. Através dela, várias políticas de sanções poderão ser aprovadas. Através dela, várias mudanças nas relações diplomáticas de Brasil e Estados Unidos poderão ser aprovadas. Através dela, novas audiências públicas para ouvir o povo brasileiro do que está acontecendo no Brasil poderão acontecer. Através dela, o Brasil passa agora a ter um contato direto. Nós temos um contato direto com grandes nomes do parlamento americano para que eles possam entender o que está acontecendo no Brasil. E ela é muito próxima do Donald Trump. O cerco está fechando. É assim, uma coisa que a gente percebeu há um ano atrás é que a situação aqui no Brasil está tão alarmante, está tão absurda, tão surreal, que ela não ia durar por muito tempo. E eu garanto para vocês, não vai durar por muito tempo. Pode me prender, pode destruir minha vida, eu não tenho apego a nada na minha vida hoje, eu entreguei minha vida para isso aqui. Mas nós vamos viver em um país livre, sim. E essa dinastia do Alexandre de Moraes um dia vai fazer parte do nosso passado. Nós vamos olhar para isso, aprender, criar dispositivos para que nunca aconteça novamente. Um abraço. A você que chegou até aqui, eu agradeço e peço que compartilhe, curta e se inscreva no canal. E lembrando que sempre Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.